Há uma plataforma para a reconciliação. A reconciliação entre o homem e Deus. Há uma plataforma. Há uma plataforma que nos reconcilia com Deus. Como Deus nos vê. Como Deus nos vê. É importante a gente ter o conhecimento da visão de Deus a nosso respeito. Isso vai nos dar um norte na vida. Como Deus nos vê nesse processo de Deus amar o mundo de tal maneira que Ele busca, através do seu amor, mostrar um trato de reconciliação com o homem. Deus expressa seu desejo de reconciliação com o homem. E é interessante que esse lado da reconciliação tem uma fonte. O apelo primeiro de reconciliação vem do lado de Deus. Deus deseja reconciliar consigo o mundo. É desejo de Deus. E se Ele deseja isto, Ele age neste sentido. E a ação de reconciliar o mundo parte primeiro dele. E qual vai ser a base de reconciliação de Deus? A base de reconciliação de Deus com o mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha sobre a qual Deus vai edificar o edifício da reconciliação com o homem. Então nós vemos, a partir daí, que o ponto de partida não está no homem. O ponto de partida da reconciliação de Deus com o homem provém primeiro de Deus. Deus tomando a iniciativa. Deus sendo protagonista desta ação. Com esse conhecimento em mente, você vai ter um outro olhar da atitude humana. Nós não vamos a Deus, nos reconciliar a Deus, primeiro, como gestos nossos. Segundo, na nossa própria força. Isto é muito importante. Se a gente partir deste princípio, que o ato primeiro e protagonista da ação de reconciliação com Deus vem do próprio Deus, que toma a atitude de dar seu filho, de apresentar seu filho ao mundo. E nesse ato de apresentação do filho ao mundo, o filho se despoja de toda a sua autoridade e poder que ele tinha no céu e torna-se obediente até o sacrifício da cruz. E este foi o ato culminante de Deus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Que nós tenhamos a vida eterna em nós. E essa vida eterna virá quando nós aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Por isso que Paulo dizia: eu não me glorio na minha sabedoria, mas eu me glorio na cruz de Cristo, no Cristo crucificado. Paulo estava olhando para o lugar certo, o nosso ponto de partida, o ponto de reconciliação do homem com Deus é Jesus Cristo. E este crucificado, e isto foi um ato, isto foi uma iniciativa do próprio Deus. Com esse ato, pondo seu Filho no limiar da sociedade, longe da cidade, entre o céu e a terra, no alto de uma cruz, ali no limite, ele selou a amostragem do seu amor para com o homem. E quem olhar para este crucificado, para este sacrifício, e crer nele, não será envergonhado, passará da morte para a vida, terá a vida eterna. E essa vida eterna é o ato, a chave da reconciliação do homem com Deus. E nisto podemos ver a base fundamental. E a base fundamental da nossa reconciliação com Deus é um ato de Deus como protagonista da história deste mundo. Deus agindo em favor do homem através de seu Filho Jesus Cristo. É aí que está o olhar de Deus. A nossa salvação vem do alto. A nossa salvação primeiro vem do alto. É a ela que devemos nos agarrar. E se você ler a Escritura, você vai ver que essa salvação vai ter dois lados. Salvação é a palavra grego sozo, que quer dizer a salvação espiritual, a vida eterna. E a salvação do corpo. É a salvação do corpo. Sozo quer dizer também salvação do corpo. Salvação do corpo do quê? Das enfermidades. Das enfermidades. Como que é isso? Como explica isso? Nós vamos ver que a enfermidade tem uma causa espiritual. Nós vamos ver que primeiro vem o espírito, depois a matéria. E tem um princípio para a causa da enfermidade. Nós vamos ver que matar e roubar e destruir é uma obra do adversário de Deus. E o adversário mata, rouba e destrói. Para isso ele vai usar doença. Para isso ele vai usar depressão. Para isso ele vai usar circunstâncias do mundo para nos oprimir. E nesta opressão
desviarmos o nosso olhar do ponto de salvação, do foco da nossa vida, que é Jesus Cristo, o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a fonte de reconciliação com o homem. E quando você crê em Jesus Cristo, vai acontecer como aconteceu nos dias de Moisés. Serpentes invadiram o território dos israelitas e estavam picando e o povo estava perecendo. Então Moisés ergueu, por ordem de Deus, uma serpente de bronze. E quem olhasse para aquela serpente era salvo do veneno da serpente. Hoje o veneno da serpente está presente em nossos dias, como esteve presente em todas as gerações, e estará. Mas aquele que olhar para a cruz será salvo. Como foi nos tempos de Moisés. A nossa salvação vem do alto. Quando nós aceitarmos esse ato de reconciliação de Deus com o mundo através de seu Filho, um ato cujo protagonista é Deus, um ato cuja iniciativa parte de Deus, nós apenas temos que crer. Nós temos apenas que nos submeter à palavra de Deus. E esta palavra de Deus hoje está vinculada ao Espírito Santo. Como que é isso? A palavra na letra, as Escrituras diz que ela mata. Então a palavra precisa ser vista através da lente de um outro elemento, de uma outra fonte. E esta fonte é o Espírito Santo. Temos que olhar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Pois Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade, e a unção dele é verdadeira. É nessa fonte que nós devemos nos basear e colocar a nossa âncora para nós sermos cristãos verdadeiros, novas criaturas nessa terra. Pois essa terra espera pelo aparecimento das novas criaturas. Nós temos que fazer aparecer a nova criatura neste mundo, aquela que nasce do alto, aquela que nasce das revelações do Espírito Santo, baseado nas Escrituras Sagradas. É esses que farão a leitura certa do olhar e da mente de Deus. As novas criaturas, estes conhecem o processo de reconciliação de Deus com o homem. Deus quer ter paz com os homens. A minha paz vos dou, disse Jesus Cristo. Essa é a paz de Deus. E a paz de Deus é tomar a palavra de Deus em nosso coração ou na nossa vida. Mas ela, iluminada à luz da direção do Espírito Santo. Com isto, vai ser gerado neste mundo e vai aparecer o que a natureza mais espera. Porque a natureza está em expectação. O aparecimento das novas criaturas aqui nessa terra. E você, meu amigo, que está ouvindo estas palavras, você é um candidato sério a ser uma nova criatura aqui neste mundo. Porque você vai saber a partir de agora, a partir destas lições, como se mover dentro do espaço de reconciliação de Deus. E o espaço de reconciliação de Deus é Jesus Cristo, iluminado pelo Espírito Santo.